Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem, tanto vocês quanto suas famílias, tá certo? A gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos na nossa disciplina de empreendedorismo. Vamos falar um pouco hoje sobre as novas profissões, algumas profissões que vêm a surgir, algumas profissões que estão melhorando aí devido a um fator que já já a gente vai ver. Algumas profissões que deixaram de existir com o passar do tempo, tá? Então, vamos ver aí o que é que está propiciando essas novas profissões, tá bom? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a tecnologia numa perspectiva educacional. Então a gente vai ver que tem relação com a nossa aula de hoje, tá? Falamos aí da educação e a tecnologia, quais são os benefícios, né, da tecnologia no meio educacional. Falamos também que a tecnologia ela está em todos os lugares e em tudo, nos alimentos, nos aparelhos, nos carros, nas roupas, enfim, em tudo mesmo. Também falamos alguns benefícios dessa tecnologia para a nossa educação, tornar a aula mais atrativa, né? Melhorar a produtividade, o desempenho, a curiosidade, enfim. São N fatores que nós vimos aí que a tecnologia tem a trazer para dentro da nossa sala de aula. Então, falamos também, né, sobre os nativos digitais e os imigrantes, tá? Que são vocês, os nativos digitais, nasceram aí essa década aí onde a tecnologia só faz crescer. E os imigrantes, né, que são pessoas que não nasceram nessa época desse avanço tecnológico e estão se adaptando aí com o tempo, com essa tecnologia. Falamos também sobre a preocupação do uso excessivo desses aparelhos aí tecnológicos, algumas síndromes, algumas perdas aí, alguns problemas até físicos e mentais, tá bom? Então, quem não assistiu essa aula, revisa aí, volta aí, né, um pouquinho e dá uma olhada lá, que foi muito bacana, tá bom? Então, vamos dar início aí à nossa aula, falamos aí sobre as novas profissões. Então, bons estudos para vocês. Então, inicialmente, a gente vai falar aí de um fator que vem propiciando essas novas profissões e melhorando as profissões que nós já temos hoje. Então, temos aí o desenvolvimento tecnológico. Assim como falamos lá na aula sobre tecnologia e a educação, vamos ver que a tecnologia ela não melhorou só a área de educação. Então, várias áreas que nós temos hoje, existe um melhor aproveitamento devido a essa tecnologia. Então, falamos aí que o desenvolvimento tecnológico é um processo na qual a aplicação de novos conhecimentos relacionados à tecnologia tem resultados práticos visíveis. Então vimos aí que ela está em todo canto e ela tende a fazer esse melhoramento nas profissões. Vamos, vamos ver um pouquinho aí do que é profissão, o que são essas profissões que nós falamos. Então temos como definição que profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Então, algumas atividades elas requerem estudos de um dado conhecimento, como profissões de médicos, advogados, engenheiros, biólogos, arquitetos, professores, tá? Entre outras aí. Então, algumas profissões elas necessitam, tá, de um conhecimento específico. O que são as novas profissões, né? Vamos entender um pouquinho aí. Que as novas profissões são ocupações que têm surgido se transformando, né, ou acrescido significativamente de importância nos últimos meses e anos. Então, algumas ocupações, algumas profissões, né, elas vieram surgindo aí ao longo dos meses e anos devido aí a vários fatores e um deles é o avanço tecnológico. Então, as mudanças tecnológicas estão mais rápidas do que nunca, estão conseguindo perceber melhor de que forma ela impacta nossas vidas. Então a gente viu aí
que os impactos eles são diretos, né, nas nossas vidas. Hoje a gente não consegue, de fato, viver sem a tecnologia, pois ela está em tudo, tá? E aí nas nossas atividades diárias, nós sempre utilizamos, sempre fazemos uso aí dessa tecnologia. Então temos aí algumas profissões, dito como profissões do futuro, mas que profissões que já existem, na verdade, são profissões que ganharam força aí, que ganharão, né, força nos próximos anos. Aí temos como exemplo aí o engenheiro civil, o engenheiro ambiental, petróleo e gás, entre outros, né? Temos o condutor, o piloto de drones, conselheiros de aposentadoria, gestor de marketing, gestão de resíduos também, profissional 3D, técnico em telemedicina. Então a gente dá uma ênfase aí nesse técnico em telemedicina, que a gente já vê, né, alguns atendimentos profissionais sendo feito pela própria rede, pela internet, né? Então a gente tem aí um melhoramento nesse atendimento e uma otimização aí, né? Então temos outras profissões como gestor de inovação, entre outras, gente. Então temos várias aí as profissões que ganharão força aí nos próximos anos. Temos algumas profissões que deixaram de existir e até mesmo que a gente nem sabia que existiam, né? Como despertador humano, é uma profissão, tá? Para quem não conhecia aí, depois pesquisem mais aí sobre algumas profissões que deixaram de existir a nível de curiosidade e conhecimento. Arrumador de pinos de boliche, olha aí. Caçador de ratos, hoje não é profissão, né? Mas antigamente era profissão sim. Telefonista, cortador de gelo, acendedor de poste, olha aí. Leitor, datilógrafo, atendente de videolocadoras, operador de elevador. E algumas profissões que a gente vê, que a gente chegou a conhecer, né, mas deixaram de existir por conta até mesmo desse avanço tecnológico. Por exemplo, atendente de videolocadora. Hoje as pessoas não alugam mais vídeos, tá? Hoje os vídeos eles estão na rede, disponíveis, ou você pode estar aí comprando, né? Então, é isso. Trabalho home office. Vamos entender aí, hoje as pessoas estão utilizando aí dos trabalhos home office e a gente precisa entender primeiramente o que é isso, né? Então é todo tipo de trabalho que pode ser feito em sua própria casa, seja através de uma empresa ou de forma autônoma, não importa. Então todo trabalho realizado em casa, ele é considerado um trabalho home office. Nós falamos um pouquinho nas nossas aulas presenciais, né, sobre o empreendedorismo virtual. Então, a gente consegue relacionar aí esse empreendedorismo virtual com esse trabalho home office. E, de fato, é isso mesmo. Hoje, esse trabalho home office, por conta dessa nossa pandemia, ele só está crescendo, tá certo? Então, as pessoas estão passando a trabalhar em suas casas, lógico, por conta dessa pandemia, mas aí que é uma prática também muito comum dentro do nosso país, esse trabalho home office e no mundo, né? E é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Vocês estão nas suas casas, recebendo esse material, onde estou fazendo aqui um trabalho home office, ok? Então, temos aí algumas vantagens desse trabalho home office. Temos aí como aumento, né, da oferta de trabalho home office, muitas pessoas buscam esse tipo de emprego, seja para levar uma vida com mais possibilidades profissionais, devido à vantagem de fazer o seu próprio horário e ter mais liberdade ou poder sempre extra, né, com a família ou de casa ou por, né? Então aí a gente percebe que a maior vantagem desse trabalho home office é estar em casa, fazer os seus horários, ter essa flexibilidade nos seus horários. Então, bom pessoal, agora eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, que são as profissões nos jogos. Então a gente vai ver aí que quando a gente fala de tecnologia, de avanço tecnológico, nós falamos de jogos também. Então vocês vão ver aí um desenvolvimento aí desses jogos, como se dá, né? Quais são esses profissionais
que se tem. E na próxima aula a gente retoma esse debatezinho sobre as profissões dentro de jogos e outros tipos de profissões, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem estar retomando aí, assistindo um vídeo. Se perdeu a outra aula, volta lá um pouquinho, assiste, para dar continuidade aí ao conhecimento, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, eu espero que todos estejam bem, estou morrendo de saudade e até a próxima. O desenvolvimento de games envolve diversas habilidades e pessoas. Cada um é responsável por um elo em uma corrente de produção que se complementa para criar uma obra única, mas hoje iremos mostrar duas em especial, que juntas dão vida a personagens e objetos animados: o design de personagens e a animação. No design de personagens, o ponto mais importante não é o traço, e sim a personalidade que ele recebe. O ilustrador, junto com a equipe de game designers, fica sempre atento para dar uma característica ao personagem, criando estilos de roupas, cabelo e cores. Eles partem da concepção, onde é definida as características dos personagens, e em seguida criam um modelo 2D ou 3D dependendo do formato do jogo. Cria-se o personagem de acordo com o público e o objetivo do jogo. Para dar vida a esse personagem, ele passa por um animador, que cria todos os seus movimentos. Em animações de um jogo 2D, são criados sprites, que são desenhos separados que, quando colocados em sequência, criam um movimento. Ele vem de uma técnica já tradicional de desenhos animados como os da Disney. Já para a criação de animações 3D, o animador recebe o modelo do personagem já criado em softwares 3D, como Maya, 3D Max ou Blender, e cria os bones, ou ossos em português. E a partir desses bones, ele vai moldando seu movimento em uma linha do tempo para criar a animação. Em alguns jogos mais modernos é utilizada a captura de movimentos, que consiste em um ator sendo filmado com diversos pontos no rosto e no corpo. Esses pontos são utilizados como referência para o animador. Essa técnica é muito utilizada em filmes que têm personagens em computação gráfica. Mas não são só os personagens que são animados, tem também objetos como armas, explosões e a banana do Mario Kart. O salário das duas profissões são bem parecidas. O inicial está na faixa de $50 mil ao ano em mercados como Estados Unidos, Canadá e Europa, mas pode chegar até a $100 mil quando o profissional já tem experiência. Bom, aqui no Brasil, o salário inicial varia entre $20 a $45 mil ao ano, mas a maioria dos profissionais trabalham como freelance, então o salário depende muito do quão bom o trabalho pode ser realizado. Hoje no mercado para essas duas profissões é um dos que mais crescem no mundo, devido à diversidade de lugares em que o profissional é capacitado para trabalhar, podendo atuar em desenhos animados, mercado publicitário e até mesmo em filmes, além de, claro, dos próprios games.